Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amém? Pai, na tua presença, ó Pai, nós queremos, ó Pai, colocar a vida do teu filho. O teu filho, ó Pai, que é canal do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor já falou ao coração dele aquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas vidas. Deus, que o Senhor possa falar as nossas vidas através da vida dele. Sustenta ele, fortaleça a família dele, o seu ministério, todos os projetos e empreendimentos do seu coração, sejam guardados pelo Senhor, ó Pai. Como igreja do Senhor, nós abençoamos a vida dele e pedimos ao Senhor, ó Pai, fala conosco, ó Pai. Estamos abertos a ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz o título da minha mensagem, ela é uma mensagem muito forte. O título é: poderá Deus abandonar essa geração? O que você acha? Você acha que essa geração, que Deus abandonou essa geração? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que Deus abandona uma pessoa? Quem acha que Ele não abandona, levanta a mão. Você acha que Deus não abandona uma pessoa e nem uma geração? Você tem certeza do que você está falando? Que bom. Tenha convicção. Tenha convicção. Abra a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 18, apenas. 1 e 18. Está aí com papel e caneta. Já que nós estamos no ano da excelência, essa mensagem vai ser um mover de Deus na sua vida. Amém? Romanos 1, no versículo 18. Aqueles que tiverem por hábito saudável, não religioso, mas saudável, de ficarmos em pé, será legal. Bacana, eu acho bacana. A gente fala, isso é religiosidade. Então vamos mudar a terminologia, vamos falar bom costume. Tem gente jogando no lixo os bons costumes, né? Esse é um deles. Diz a Bíblia assim, ó: porque do céu se manifesta o quê? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Espírito Santo. Ah, Pai, obrigado pelo que já aconteceu nesse dia de hoje, no dia de ontem. E eu estou aqui, Senhor, nessa igreja preciosa do seu povo precioso, com o coração alegre, porque o Senhor sabe que o meu prazer é estar pregando. Espírito Santo, fale a cada coração, em nome de Jesus. Pode assentar, meus irmãos. Irmãos, um pregador que não confronta a certeza da salvação de uma pessoa, ele corre o risco de não vê-la salva. Uma mensagem genuína, ela só vai provocar duas reações. Se você quiser anotar, vale a pena. A primeira, conversão. A segunda, revolta. Se você ouvir uma mensagem genuína do coração de Deus, ela vai levar você a apenas duas reações: revolta ou conversão. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo genuíno para o seu coração aqui nessa noite. Amém? Diga comigo: uma mensagem gerada na mente só chega na mente. Uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Eu estava vendo, me mostraram na internet aquela irmã, que não é mais irmã, Lana Holder, que assumiu a sua homossexualidade e recentemente zombando das igrejas evangélicas por dizer a ela que ela tinha que se curar. Aquele Jean que fez parte desse discipulado do diabo BBB, que é deputado, ele diz que as igrejas que prometem cura para homossexuais têm que ser punidas. Realmente nós prometemos sim
cura para os homossexuais. Então comece a nos punir desde já. Nós não prometemos cura, não é só para o homossexual. Nós prometemos cura para qualquer tipo de doença. Entenda o que você quiser entender. Agora entenda bem o que eu vou te dizer. Por que Deus tem me levado desde o ano passado? E mais nesse ano eu tentei fugir. Eu cheguei aqui nesse culto com outra mensagem. E Deus me trouxe a essa mensagem. Toda igreja que eu vou, eu falo, Senhor, eu vou dar um jeito de pregar sobre amor hoje. A hora que eu subo no altar, o Espírito Santo fala assim: hablar, eu mando na sua vida hablar. Você pregar isso. Porque, irmãos, não tem outro caminho mais para nós olharmos, não tem outra coisa mais para percebermos. Só vai ser salvo aqueles que estiverem de joelhos. Eu não estou falando de você ter joelho, estou falando de permanecer de joelhos. Aquele que não estiver com a sua vida no altar vai se ver enganado sem saber, vai se ver caído sem saber. E a minha mensagem aqui hoje, ela é duríssima. Em algum momento talvez você vai ficar bravo comigo, eu espero que você termine até o fim para fazer sentido. Mas ela é muito verdadeira, não é agradável, mas ela é muito verdadeira. Falo para você aqui e falo para você que está assistindo, tenha calma, que o Senhor vai falar com você nessa mensagem. Eu perguntei a vocês se vocês criam que Deus abandona uma pessoa. Vocês disseram que não. Eu perguntei se vocês criam que Deus abandona uma geração. Primeiro, o que é uma geração? É um povo de um tempo determinado. Vamos usar a terminologia, por exemplo, do futebol. Teve a geração Dunga, passou a geração Dunga. Por que passou a geração Dunga? Porque ele parou de jogar. Teve a geração Ronaldo. Quem viu o Ronaldo jogar? Se você nunca viu o Bussunda imitar o Ronaldo, recentemente você viu o Ronaldo imitar o Bussunda. Não é? Só faltou a vaca naquele jogo. Então nós vivemos uma época, e Deus divide os tempos dos homens por gerações. Eu mostrei para o pastor ali o Twitter do meu filho, tem 8 anos de idade. Se você lê o Twitter do meu filho com 8 anos, você pensa que é um pastor falando. Mostrei ali por ele. E é coisas que saem da cabeça dele. Ele prega na escola. Então meu filho está vivendo, e ele dá início à geração dele. Eu estou com 30 anos, eu já estou na segunda idade, que vai dos 20 aos quase 50, aí dos 50 e quase dos 60 em diante é a terceira idade. Então eu já entrei na segunda idade, dos 60 em diante é a terceira. Vocês não gostam, mas é assim que se divide o tempo, né? De 0 ano até 20 é a primeira, eu já estou nos 30, eu estou na segunda. Isso assusta até a gente que é novo, né? Isso mostra que a minha geração tão logo vai passar. Então nós vivemos uma geração, e a Bíblia diz que uma geração, ela vai até os 70 anos. Isso foi Moisés que disse. Tem uns que falam que é 40, mas não é 40. Moisés disse que a idade do homem é até 70 anos, depois disso é só cansaço. Então é o tempo de uma geração. Pode ser também 40? Pode, mas não é. O tempo da idade de uma geração é de 70 anos. E Deus se compromete não a salvar o homem, mas salvar gerações. Eu costumo dizer que uma geração inteira morre quando um profeta é mudo e não vê. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, me deixe comer, me deixe sem comer, sem beber e vestir, mas me dê almas que eu viverei. Senhor, me dê almas ou tire a minha. Eu falo: Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem mim. Quem pode dizer isso aí? Isso é forte. Diga: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Irmãos, gerações inteiras estão se perdendo porque nós somos mudos e cegos.
Quando Deus fez uma promessa para Abraão, só para te explicar o quesito geração, Deus falou para Abraão: você vai ser pai de uma geração, de uma nação. Eu te pergunto, Abraão foi pai de uma nação? Não. Quem foi pai de uma nação? Isaac? Também não. Quem foi pai de uma nação? O neto de Abraão. Mas a promessa foi para quem? Porque Deus, quando faz uma promessa, Ele não faz para você, Ele faz para a sua geração. Ele fez em você, mas o cumprimento, Deus não está nem aí se vai cumprir em você ou não. Deus não está nem aí para os meus anos. Você acha que Deus iria limitar a promessa dele na minha curtinha vida? Tem umas canções que canta por aí que diz que quem tem promessa de Deus não morre não. Acho que cantaram hoje aqui, foi isso? Linda essa canção do Marquinhos Gomes, né? Muito, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. As canções são lindas. Eu tenho meu amigo que é o David Killer, ele tem uma canção que ele nem canta, que é assim, ó: forte como a morte é o teu amor. Eu falei, xiii, tá feio. Se o amor de Deus é forte como a morte. Davi Sasser fez uma canção por título: és Deus de perto e não de longe, pois a Bíblia diz: por acaso não sou eu Deus de perto e também de longe? Então às vezes as canções começam a não fazer sentido. Por exemplo, essa canção que diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Você vai para Hebreus, os irmãos que entendem de Bíblia vão se lembrar agora, diz que todos aqueles heróis da fé morreram sem ver o cumprimento da promessa. E agora? Como é que você me explica? Está lá em Hebreus, pode ler aí, ó. Todos. Por quê? Porque nós pensamos, mas aí que está, nós pensamos que a promessa é para mim, mas não é para mim como pessoa, é para mim como geração. Mas o nosso egoísmo pensa em mim. Mas eu tenho que pensar que a minha vida, ela é eu tenho que salvar essa geração, a próxima e a próxima geração. Quando Deus lança a promessa, Ele tem um compromisso comigo? Não, Ele tem um compromisso com a minha geração. Entendeu? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Diz: quem tem promessa é geração, não sou eu, é a minha geração. É a minha geração que Deus promete coisas. Você acha que Deus estaria limitado à promessa dele para vocêzinho até os 80 aninhos? Isso é muito pouco tempo para tudo que Deus tem. Irmãos, é muito poderosa essa revelação. Você pode morrer. Deus, por exemplo, Deus falou para o meu pai, uma profeta chegou para ele e cumpriu, falou: eu vou te levar a 70 países. Meu pai já está com quase 70 anos, ou talvez mais, não lembro. Meu pai já está lá com a idade dele avançada e viajou só em 5 países. E aí esses dias meu pai estava frustrado, falou: será que a promessa não vai cumprir? Eu falei: como que não? Só eu já viajei 42 países. Aqui o senhor está pensando que Deus fez uma promessa para o senhor como pessoa, mas eu viajando, a promessa está se cumprindo, porque a promessa dele foi para o senhor como geração. Ai, mas eu queria ver na minha vida. É igual quem vai adotar filho. A maioria das pessoas que vão adotar filhos, elas estão mais preocupadas com ela do que com a criança. Por isso que pega menininhas lindas, novinhas, bonitinhas, porque estão mais preocupadas com elas, com o gosto delas, do que com as crianças que precisam. Elas querem satisfazer a vontade delas. Está nem aí com a criança. Eu quero assim, quero assado. É ou não é? Quando falamos de promessa e pensamos: eu quero ver a coisa. Você vai ver. Se não for na sua vida, vai ser no seu filho, do seu neto. E se você morrer, Deus não está preocupado. Deus se preocupa com a palavra dele. Não é se você frustrou não de não ver em você. Ele vai ver na sua geração. Irmãos, e Moisés fez o que fez, falou: daqui você não passa. E Abraão viu Canaã, gente. Isaac foi peregrino. Somente um foi pai de uma nação, o neto de Abraão. Aí ele gerou sim 12, que foi uma nação. Mas a promessa era para quem? Abraão. Põe a mão assim e diz: Senhor, eu preciso me descansar nessa palavra. Imagine a promessa, ela pode se cumprir na sua vida, em você, mas pode se cumprir nos seus filhos. Irmão, eu prefiro que se cumpra nos meus filhos.
E por que eu quero que se cumpra nos meus filhos? Porque a geração deles será pior do que a minha. Precisa. A promessa que Deus fez na minha vida precisa se cumprir na dele. Porque ele vai precisar muito mais dela do que eu. Entendeu o que eu estou falando? Eu me preocupo com a geração dos meus filhos. Minha mulher, vamos ter mais um esse ano? Então eu me preocupo com a geração dos meus filhos. Eles vão precisar mais da promessa de Deus do que eu na minha. Eu já estou muito bem encaminhado para o céu. Vocês estão entendendo? Quem se preocupa com seus filhos aí? Com a geração, bata no peito e diz, minha geração. Essa palavra é muito forte, gente. É ou não é? Dá para você parar de pensar em você só um pouco e pensar em você como semente, como geração. Esses irmãos que compõem canções, são lindas as canções, mas quando ele fala, quem tem promessa de Deus não morre não, eles têm que explicar, a geração, ela é imortal, porque a bênção de Deus vai até quantas gerações? 1000, aí sim, aí não morre mesmo não. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Quem está entendendo, diga amém. A questão minha preocupante nessa mensagem, o meu medo, é de Deus abandonar essa geração. Agora eu vou te explicar por quê. Isso já aconteceu muitas vezes na Bíblia, irmãos. Já aconteceu de Deus abandonar, mas também já aconteceu dele voltar atrás. Ele abandonou Nínive e voltou atrás. Ele abandonou Ezequias e voltou atrás. Ah, mas Deus volta atrás? Irmãos, tem coisa que você tem que perguntar para ele. Vai perguntar para Deus por que ele fez Osés adulterar. Eu não sei te responder. Tem coisa que é soberania de Deus, e não existe um estudo do tipo soberania de Deus. Já diz soberania, só cabe a ele responder. Porém, teve gerações inteiras que o Senhor sucumbiu. Você nunca perguntou na Bíblia por que Deus mandava apedrejar uma mulher adúltera? E não só uma mulher, mas também um homem. Você fala, quanta maldade, não é? Vamos analisar. Você pega lá, Abraão, Isaac e Jacó, não, mas dos filhos de Jacó, parece que todo mundo estava no cio. E eles pegaram aquela compulsividade sexual e foram para o Egito com aquilo, e herdaram o paganismo do Egito, e virou aquela bagunça sexual. Aí vem Salomão, vem Davi, uma bagunça sexual, uma desgraça sexual, incesto, o outro mata o outro porque o outro estuprou a irmã, uma coisa terrível. E aí eles passam aquele pecado no sangue de geração em geração. Por que Deus mandava apedrejar? Para essa semente não passar para outra geração. Por que Deus mandou Samuel matar até crianças? Para aquela semente da maldade não destruir uma geração inteira. Não era maldade. Deus tem compromisso com gerações, não com pessoas. Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Então Deus, Ele olha para uma geração em como um todo. E realmente, irmãos, eu estou estudando essa mensagem. Eu estou ministrando ao meu coração essa mensagem. E eu só supo para pregar uma mensagem quando ela já foi ministrada a mim. Eu tenho chorado a Deus por essa geração. E eu tenho chorado, falo, Senhor, não abandone essa geração. Senhor, por favor, essa geração é a geração do meu filho. E como eu amo demais o meu filho e os meus filhos. Eu tenho chorado. Porque eu estou vendo daqui 15, 20 anos como vai ser. 10 anos. A evolução em todos os níveis. E Deus abandona, sim senhor. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Ele não abandona, não é só uma geração, ele abandona um homem, ele abandona pessoas. Você vai ler comigo na Bíblia. Primeiro eu quero que você abra aí, ó. Segunda carta de Pedro 2 e 4. Você diz que Deus não abandona. Vamos ver, eu vou ler para você só o Novo Testamento, Nova Aliança. Não vou citar a lei, nem vou citar juízo da lei. Vou citar a graça. Olha o que Pedro diz aqui. Irmãos, o Novo Testamento é atordoante. Se você estudar o Novo Testamento, você entra em crise.
todo ele. Os 3 primeiros capítulos de Romanos faz você morrer toda hora. Parece que Paulo não quer que ninguém seja salvo. O apóstolo São Paulo só cita o diabo no capítulo 16, 19 de Romanos diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele não cita o diabo. Toda aquela batalha de guerra no livro de Romanos não é contra o diabo, é contra a carne. Coitado do diabo. Se o diabo tivesse a força e o poder que nós temos, ai de nós. O maior inimigo nosso está do outro lado do espelho. O maior inimigo do Hernani é aquele que eu odeio. Eu morro de medo desse cara, sou eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Diz Pedro assim, 2:4, segunda carta: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, vamos lá, anjos, nós não somos maiores, diz a Bíblia que não somos, aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para, e não perdoou ao quê? Quem está acompanhando, vamos aí, ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo não vai ser destruído, não é por injustiça dos homens, é por falta de justiça dos bons. É por falta de justo que o mundo vai ser destruído, não é por causa de injusto. Deus disse para Abraão, Abraão disse: mas Senhor, se tiver 10 justos, ele disse: se tiver 10 justos eu não destruo. É por causa de falta de justo que vem a destruição, não é pelo acúmulo de injustiça. Eu posso continuar? Não sei se você está gostando, mas vou continuar, não tem problema não. Diz a Bíblia: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo. O que é um exemplo? Se você só põe uma coisa como exemplo, você põe aqui, ó, está vendo aquilo ali? Olha bem, pode acontecer com você. Pedro está dizendo que Sodoma e Gomorra, Pedro está dizendo que a geração pré-diluviana é exemplo para essa geração, que pode acontecer de novo. Vocês estão me entendendo? Eu posso continuar? Vocês vão ficar até o fim dessa mensagem? Eu vou tentar pregar ela em 40 minutos. Já passou 10 mais meia hora. Estou dizendo que vou tentar, não estou prometendo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis, porque era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os santos. Oh, diga aleluia. Os piedosos. Oh, irmãos, eu amo esse texto, ele é muito poderoso. Dá um glória a Deus aí. E reservar os injustos para o juízo, para serem castigados. No versículo 10, mas principalmente aqueles, segundo a carne, andam em desejos de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, falando dos homens, estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da justiça. Galardão é recompensa. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos, veja que não diz corpo, fala olhos de adultério, porque na graça adultério é o quê? Desejo. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engodando inconstantemente, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Pedro está duro demais aqui, duro. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, mas teve a repreensão da sua transgressão. E, irmão, é impressionante, tem gente que não crê em Deus porque tem coisa muito louca na Bíblia, né? Veja só, um burro profeta falando com um profeta burro.
Como é que você acredita num negócio desse? Um burro profeta falando com um profeta burro. Como é que você acredita nisso? É ou não é? Um burro vira profeta e o profeta vira burro. A Bíblia deixa claro aqui, meus irmãos, que Deus não pensa duas vezes em deixar e dizer para esse homem, falar assim, ó, você está sozinho, você está à mercê, essa geração está à mercê, faz o que quiser. Isso é impressionante para você notar. Vamos voltar para Romanos. E agora vamos ver se Deus abandona ou não. E você vai ver uma característica de uma geração abandonada por Deus. Essa mensagem, toda vez que eu vou para ela me deixa em crise. Romanos 1. E agora nós vamos pular para o versículo 21. 1 e 21 diz, falando de uma geração, ó. Paulo está, todo o capítulo 1 de Romanos fala de um povo, de uma geração. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens e de animais, falando de idolatria. No 24, pelo que Deus os entregou, começa entregou, daqui a pouco ele muda a terminologia. Pelo que Deus, não é o diabo, pelo que Deus os entregou aos seus desejos de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Agora olha o versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre, amém. Tem gente assim, honrando mais o homem do que Deus. 26, aí veja se Deus abandona ou não. Pelo que Deus os abandonou. Aqui ó, pastor, você tem, quem está aí abandonou aí? Aqui na Bíblia original é abandonou. Abandona ou não abandona? Abandona. Eu tenho aqui no meu computador, no meu, essa porcariazinha que eu mostrei para o pastor, uma Bíblia chamada Olive Tree, que ela vai direto para a raiz do hebraico. Está aqui, abandonou. Se assustou agora? Qual é a característica de uma geração que Deus abandona? Olha para mim. Qual é a característica de vivência de um homem que Deus deixou ele de lado, que ele está à mercê, que Deus abandonou ele? Vocês têm certeza que vocês querem ouvir isso hoje? Querem mesmo? Vou ler para vocês. Pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Vamos começar. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão para com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a sua condenação. Em si. Irmão, não pensa que você pecando escondido, sozinho, fazendo e acontecendo, Deus está deixando você pecar, então está bacana, Deus está... Não! A maior prova que você foi abandonado por Deus é você continuar pecando e sendo frio, insensível ao seu pecado e à glória de Deus. Cometa o mesmo pecado 2 vezes e ele vai deixar de ser pecado para você. Toda pessoa insensível a uma atitude pecaminosa, ela foi entregue e ela está recebendo em si mesmo a sua condenação. No próprio corpo, a prova dela está completamente entregue ao pecado. É a prova que ela foi abandonada por Deus. Meu Deus! Diga comigo, misericórdia. Fala, Senhor, tem misericórdia. Deixa eu ler para você um negocinho aqui. Diz assim,
falando da geração abandonada, o apóstolo São Pedro diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente está reservando. Você recebe em si mesmo a condenação, você, com as suas atitudes, já prova que você já está condenado, e Deus deixou você à mercê. Como um filho fala assim para o pai: pai, eu posso ir? O pai fala: não vai. Mas pai, eu posso ir? Eu falo: não vai. Pai, mas eu quero ir. Então pode ir, mas não diga que eu não avisei. Quantos pais já fizeram isso? Quando a minha mãe e meu pai falavam isso, eu dizia: eu não vou. Sempre acontecia alguma coisa. O abandono de Deus não é que Deus agora não está nem aí para aquela pessoa. É Deus dizendo: fique como você quer. Quer fazer? Você está sozinho. Faz o que você quer. A coisa mais tremenda que tem é a acusação do Espírito Santo a nós. É o Espírito Santo nos acusar, é apontar para nós o erro. Você olhar para si e falar: o que eu fiz? E se eu errei, não devia? Isso mostra que o Espírito Santo ainda está se comunicando a nós e mostrando que Ele ainda está tendo ali, ó. Você não percebe que o Senhor está tentando desesperadamente penetrar na escuridão da sua mente para pregar para você? O homem que permanece na prática da devassidão e nenhuma mensagem penetra mais no seu coração, nenhuma mensagem entra mais na sua alma. Este homem consegue a mais vergonhosa de todas as vitórias, que é a vitória sobre a consciência. Que vergonha! Vencer a própria consciência. Irmão, a sua consciência sempre vai falar a verdade. Eu costumo dizer que a sua boca só vai falar o que seu Deus mandar. Se o seu Deus é o dinheiro, é só disso que você fala. Se o seu Deus é pornografia, tu só vai falar palavrão. Se o seu Deus é música mundana, é isso que você vai ouvir falar. A sua boca fala sempre o que seu Deus mandar. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu andar com você o dia inteiro e ver do que você mais fala. Eu tenho duas notícias aqui para você até o final do culto. Uma má e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? Vou falar a boa. A notícia boa é que Deus está aqui. Que ótimo. Isso é uma baita notícia. E a má notícia? Essa é terrível. A má notícia é que Deus está aqui. Depende de que lado você está. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? Há um avivamento nascendo na igreja verdadeira do Senhor este ano. Irmãos, é em tempo de juízo que os profetas se levantam. Nós começamos um tempo de juízo. Eles se escondem até não precisar, mas a hora que precisa eles se levantam. Uma geração inteira morre quando o profeta é mudo e não vê. Olha o versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao vômito e a porca lavada ao espojouro, ao chiqueiro. Meu Deus, que palavra dura de Pedro. Não gostei não. Muito pesado. Pior é ler Paulo então. Eu posso ler para você todo o Novo Testamento, é só isso que você vai ver. Irmão, eu vou te perguntar: a troco de que Deus quer consolar uma pessoa em pecado? O que Deus ganha? Nada. Você acha que Deus realmente só quer consolar essa geração? É Deus que só quer derramar bênção nessa? Ele quer, mas é só bênção e promessa nessa geração? Não, essa geração está afundada. Essa geração que é para ser a geração do arrebatamento está completamente afundada. Vamos continuar aqui, vai lá para Romanos. No 26,
pelo que Deus os abandonou. Diz: Deus abandonou. Abandona ou não abandona? Responda. Isso aí, doutora Maria Helena. No 28, é terrível. E como eles, lembra que eu falei que a característica de uma geração abandonada é homossexualismo, está ali? Lesbianismo, desejos compulsivos incontroláveis. Eu falei aqui na terça-feira, vou dizer de novo, essa geração está impressionante, parece que está todo mundo no cio. Que coisa assustadora. Estou lhe dando as características de um povo, de um homem, de uma geração que Deus abandona. Agora você está começando a ver a minha preocupação por essa geração. Está vendo? Porque eu não estou pensando em mim, meu querido irmão. Hein, pastor? Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no meu filho, nos filhos dele. Meu Deus, como eu ficaria triste eu lá no céu e não ver um neto meu subir. Se Jesus não voltar na minha geração, que eu acredito que os meus olhos verão a Deus, eu não vou morrer antes do arrebatamento. É tanta coisa que está se cumprindo. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Quem crê nisso, diga amém. Eu acredito nisso. Mas se você parou para pensar, meu irmão, por que eu não gosto de canções que denotam somente a mim como pessoa por bênção e se esquece de mim como geração? Isso traz o egoísmo, isso traz o egocentrismo. Ali eu tenho duas garotinhas ali assentadas desenhando, eu fico olhando para essas meninas, eu falo: meu Deus, daqui a 10 anos o que será? Eu vou te dizer uma coisa tão terrível. O homem, olhem todos para mim, que permanece na prática do pecado. Há um texto na Bíblia que diz que quando Deus fala com ele, não resolve, Deus tira dele o que ele mais ama. E vou dizer pior, Deus diz: eu sou o Deus que visito a maldade dos pais. Tem gente que diz que é falar aos filhos, no texto é dos pais nos filhos. Quer dizer, era muito óbvio para Deus fazer você pagar pelo seu erro. Deus vai fazer os seus filhos colher o que você plantou. Diga misericórdia. E vai até a 4ª geração. Seria muito óbvio. Você está vendo como o pecado é uma coisa egoísta. Tudo que eu faço eu posso morrer sem colher, eu como pessoa. Assim como a bênção, a maldição também passa para geração. Você não parou para pensar? Isso que você está praticando como desobediência à igreja, a Deus, quer dizer, ao Senhor Jesus, não entregando o dízimo, no pecado, na masturbação, na pornografia, na rebeldia, você só está plantando algo para o seu filho. Meu Deus, uma criança colher sem merecer tudo que você está plantando. Ai, mas não é justo. Quem é você para dizer o que não é justo? Não é. Pense que não é justo antes de praticar. Se você diz que não é justo, não faça. Irmão, eu ia pregar amor hoje. Estou pregando, tem que ter muito amor para pregar isso aqui. É uma mensagem profética para o seu coração. Dê um glória a Deus bem alto. Olha que coisa terrível. Aí vem a característica de um povo, de um homem abandonado. Vamos ver se isso encaixa com a gente. Você vai ver, o meu medo dessa geração é que Deus está deixando de lado. Não sei, pode ser. Eu estou muito preocupado com a minha geração e com a do meu filho. Eu oro todo dia. A minha manhã, todo dia, ela é sempre para Deus, a minha manhã. E não tem um dia que eu não oro e digo: Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelos pecados da tua igreja no Brasil. Eu peço perdão como nação pelos pecados desse país. Porque, irmão, se um presidente da república pecar, ele peca como pessoa. Mas se ele peca numa lei, ele peca como nação. Então, se ele aprova lá uma PL 122, se ele aprova uma coisa lá que vai contra a Bíblia, a aprovação do aborto, maconha, ela não peca como Dilma, ela peca como nação.
nação. Ele traz o juízo, não é para ele, ele traz para a nação. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Eu posso pecar como pessoa, mas se eu for para o poder, prefeito de Goiânia, governador de Goiás, e fazer uma lei contra a palavra de Deus, eu peco como Estado. Se eu for para a nação e fazer uma lei que abomina o Senhor, eu peco como nação. Por que Deus trouxe juízo às nações? Porque reis pecaram. Jeremias foi levantado para ir à contramão do mundo. E ele pregava para aquele bocó daquele rei e dizia: rei, se você se arrepender, Deus poupa a nação. E o rei não se arrependeu. Por que Deus disse para Salomão: Salomão, volte-se para mim. Se você não voltar para mim, eu vou destruir o templo que você construiu para mim. Deus está nem aí para que templo, rapaz. Além de Deus destruir o templo, fez sumir a arca. Deus está preocupado com isso? Ai, mas Deus sai, por quê? Deus sai perdendo, meu irmão. Deus não quer que essa geração que eu estou preocupado com ela corrompa a próxima. Então ele prefere destruir essa, porque é isso que ele faz. Ele faz preocupado com o meu filho, faz preocupado com a minha filha, faz preocupado com a próxima geração. Então ele abandona essa, entrega aos seus prazeres e deixa o juízo vir. Diga misericórdia. Eu estou pregando para você uma mensagem de Jonas aqui, porque Nínive também foi abandonada, e não ia ter jeito, mas eles choraram e clamaram ao ponto do Senhor dizer: volto para vocês. Irmão, Deus pode abandonar um homem, Deus pode abandonar uma nação, Deus pode abandonar uma igreja, mas Ele diz: retorne para mim, e eu vou retornar de novo para vós. Deus é muito maravilhoso. Irmão, eu acredito que eu não tenho fé. Eu acho que Deus que tem fé. Tem que ter fé demais para acreditar em mim. Tem que ter fé demais para acreditar nessa geração. Tem que ter fé demais para acreditar na igreja brasileira, na atual situação. E ele acredita. Pasme. Ele acredita. Um homem como eu ou como você não deixaria por menos tantas coisas. É muito amor. Diga, é muito amor. Mas é o amor dele que faz o juízo dele vir. Não pense que Deus vai deixar passar porque ele é amor. Quem crê que Deus é amor? Mas se você pensa que você pode fazer o que você quiser porque Deus é amor, então você não está crendo que Deus é amor, você está crendo que o amor é Deus. Deus é amor, não é o amor que é Deus. Ele é Deus e Ele é amor, mas não é o amor que é Deus. Ele também é justiça, Ele também é juízo. Não existe maior ou menor atributos, são iguais, são os mesmos. Diga amém. Diga, característica de um homem e de uma geração abandonada. Fiquem atentos que agora você vai ponderar a sua vida. Vamos fazer ponderações aqui agora. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui me ouvindo. Eu estava pregando essa mensagem em Manaus, uma das maiores igrejas do Brasil, sede nacional de uma grande denominação. O pastor simplesmente me tomou o microfone, me xingou tudo e mandou embora. E sabe o que ele disse? Essa igreja aqui não tem pecado não, ninguém vai gritar com o meu povo aqui. Eu fechei minha Bíblia, fechei o iPad e saí. Não estou preocupado com a minha reputação, meu irmão. Charles Finney dizia: pregador, salva-te a ti e os outros também. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu sei que eu me sinto em casa, que eu estou tranquilo. Estou tranquilo porque aqui eu tenho homens, mulheres de Deus que não alisa também. Vocês estão com couro grosso. Diz que tem uma profeta aqui, que misericórdia. Versículo 29. Diz assim, ó: estando cheio. Vamos lá, característica de uma geração de homem abandonado por Deus. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, misericórdia, malícia, que é diferente de prostituição, a gente maliciosa. Tem homem que você tem que
pôr um pano até nas pernas das mesas, até o joelho da cadeira. É tanta malícia. São olhos, como disse Pedro, cheios de adultério. O camarada não cessa de pecar. Ele já sai de casa dizendo: quem que eu vou pegar hoje? Quantas eu vou pegar hoje? Como é que eu vou fazer sexo hoje? Como é que eu vou fazer? Ele já separa. Ele já sai olhando, pensando qual é o chaveco que ele vai usar. Quem que eu vou enganar hoje? Quem que eu vou enganar hoje no comércio? Vocês estão aí? Ufa, está uma... Meu Deus. Malícia, avareza, diga avareza. Deixa eu me ater isso aqui. Você sabe o que é avareza? Avareza não é quem não dá ofertinha na igreja, não, gente. Não é que tem dizimista avarento. Ixi, agora eu fui longe, hein? Mas tem. Tem gente que dá o dízimo, não é porque ele ama o Senhor, porque ele não, é porque ele quer que o diabo não roube ele. Não tem nada a ver com Deus o seu dízimo, não tem nada a ver com amor ao Senhor o seu dízimo, tem a ver consigo. É igual o negócio da adoção que eu falei. O cara é tão, ele é o centro da coisa que ele até dizima. Rapaz, isso aqui saiu lá do trono de Deus. Ó. Tem gente que não peca, irmão, vou te falar a diferença. O religioso não peca de medo de ir para o inferno. O adorador não peca de medo de perder a comunhão com Deus. Isso também veio direto do trono agora. Yes! Yes! Pode glorificar. Isso aí foi download, plugou, saiu. Quer que eu fale de novo? Esqueci. Vou falar. O religioso não peca de medo de ir para o inferno. O adorador não peca de medo, mas de perder a comunhão com Deus. O nosso maior tesouro, irmão, tem gente preocupado com a reputação e perdendo caráter. Por causa da reputação, ele vende o caráter. Ô rapaz, o negócio está bom. Quando o Espírito Santo usa a boca da gente, o negócio é uma coisa boa. Eu vou dizer de novo, tem gente que por causa da reputação está vendendo o caráter. Reputação é o que os homens pensam de você. Caráter é o que Deus pensa de você. João Batista se explodiu para a reputação dele. Ele chegou para Herodes e Herodias e disse: adúlteros! Tem muita gente aí amando a sua cabeça. Por causa da reputação, as igrejas estão caladas pelo que a mídia está fazendo. Cadê os pastores com a boca no trombone por essa farra do boi, desses cachês absurdos de cantor gospel cobrando 50, 60 mil para ir numa igreja? Você já foi no Museu da Bíblia nos Estados Unidos? Já foi? Irmão, essa igreja é uma igreja próspera. É em Goiânia uma das igrejas que mais compra DVDs quando eu venho. Quantas vezes eu cobrei para vir aqui, pastor Salmo? Quando eu quero tanto para vir aqui, quantas vezes, Darley? Nunca. E não faço isso em nenhuma igreja. Eu vou te dizer porque, olha para mim, está aí bacana. Não se preocupa não, que a cabeça minha aqui rola. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Quando você cobra para pregar, para cantar, você está dizendo que você só vale aquilo. Você sabe por que eu não cobro? Porque se eu cobrasse, essa igreja não daria o que eu valho. Nem 1, 2, 3, 5 milhões. Essa igreja não tem condição de pagar o meu valor. Só Jesus pagou. Então escuta. Tu pode cobrar 50, 60 mil, 10 mil, 12 mil para pregar um dia. Você está dizendo que a sua unção, o seu ministério vale isso. Mas é diferente, eu vou lá, a igreja não dá quanto eu valho, ela dá o quanto ela pode.
É diferente. Se a igreja pudesse dar o meu valor, ela teria problemas existenciais. Nenhum de nós temos preço. Sabe o que é uma relíquia? É um artifício sem preço. Nós somos um tesouro, uma relíquia. Não ponha preço no seu ministério, não ponha preço na sua fé, não se venda, boicote quem se vende. Eles cobram porque tem quem paga. Imoralidade, isso para mim é imoral. Eu fico imaginando o que o pastor aqui, lá no Moçambique, acha disso, dessa farra do boi no Brasil. Está com o pastor José Rodrigues, que viaja o mundo inteiro, 60 mil, ele furou um poço lá no Sudão, gastou 60 mil só para eles beber água potável. Levou 100 toneladas de alimento, foi recebido como chefe de Estado na Coreia do Norte, aquela cabecinha branca. Comprou um caminhão na China, encheu de alimento e atravessou a fronteira para a Coreia do Norte. Aí um homem desse vem no Brasil e vê como que está as igrejas, ele fica doido, aí entra em crise, fala, não acredito que isso é evangelho. Irmão, desde o dia que o pastor Salmo falou das igrejas que eles adotaram e deram continuidade lá na África, eu falei, meu Deus, isso é poderoso. Então isso não é só uma igreja bonita em Goiânia, é uma igreja que ama o reino de Deus. Por isso que eu digo que tem gente que dizima e oferta que é avarento. Porque tem gente que oferta para receber 100 vezes mais. Avareza. Vai receber? Vai, mas ele oferta só pensando nele. Quantos de vocês deram aquela oferta grande que você deu aquela vez para receber esse dinheiro? Você deu só para louvar o Senhor? É raro. O que é avareza? É uma prosperidade que não inclui o reino de Deus. Diga, é uma prosperidade que não inclui o reino de Deus. Diz, isso é avareza. Então talvez você está dizimando e pensa que não é avarento. Talvez você está ofertando e pensa que não é avarento. Se isso só tem a ver com você, é avarento, sim senhor. Eu só dou dízimo porque eu não quero que o diabo me roube. Eu só dou oferta porque eu quero ficar rico. Eu só não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno, religioso. Você não pode, irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Se você soubesse que não iria vir a consequência, que você iria se safar dos seus pecados, e que Deus iria deixar você pecar, e você não seria exposto, você não pecaria? Porque tem gente que não peca de medo da consequência, não de medo de perder a comunhão com Deus. – 300 quilômetros de estrada de terra, 95 na selva, e a oferta dos irmãos na África é ovo, galinha, porco e pepino. Porco não. Quando eu fui lá me deram 3 ovos. Um quarto de cabrito. E você acha que eles querem 100 vezes mais do ovo que eles dão? Senhor, eu estou te dando um quarto de cabrito, eu quero um monte de cabritinho em casa, 100 vezes mais. Ah, me economiza, eles vão receber, irmão, se você dá. É normal, todo que planta colhe, até dinheiro, batatinha, ódio, vai colher. Mas tem gente que está tão preocupado consigo, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Entendeu o que eu disse? Rapaz, o Espírito Santo está mandando download hoje. Que é uma coisa violenta. Que jeito sobrenatural de começar o ano com excelência. Irmãos, essas mensagens pregadas aqui, que não é só minha, eu sei o que a pastora pregou, eu sei o que o pastor pregou, o que o pastor Salmo pregou, Deus está chegando ao Bete, só mostra uma coisa, Deus ama demais essa igreja e não abandonou. Se Ele tivesse abandonado, Ele não teria trazido correção. Pode aplaudir e glorificar.
malícia, avareza, maldade. Tem gente que é mal. Você sabe quem é o mal? Não é quem faz o mal. O mal é aquele que deseja o mal também. Sabia disso? Tem gente que é tão mal que não se perdoa. Pastor, eu não consigo perdoar, eu não esqueci. Então você quer amnésia, você não quer perdão. Quem te disse que perdão é esquecer? Isso aí é amnésia. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Isso é perdão. Você lembra e não dói. Isso é perdão. Não é esquecer, não tem como você esquecer. Você acha que Jesus esqueceu da cruz? Ele perdoou. Mas não fere, não dói nele nem um pouquinho o pecado nosso que o fez sofrer. Ele nos ama e sabe que sofreu e apanhou e morreu por nós. Isso é tremendo. Olha o que diz, isso vai falar aqui, ó. Maldade, cheios de inveja. Meu Deus, será que é a nossa geração? Homicídio, contenda, engano, malignidade, pessoas malignas. Malignidade no 30, sendo murmuradores. Murmurador, tem gente que não sabe o que é murmurador. Murmuração é para o diabo o que adoração é para Deus. E paizinho, o negócio está fora. Oh, rapaz. Diga: murmuração é para o diabo o que adoração é para Deus. O que é murmuração? É só murmurar contra Deus? Não, é murmurar. Ai, estou cansado, eu não vou. Ai, para com isso, menino. Ai, eu não quero ir àquele culto. Ai, esse emprego. Camarada, passa o dia inteiro reclamando, murmurando. A palavra murmurar no original, na definição, é rosnar. Você lembra do Mantley, o famoso rabugento? Quando caiu o avião, o que ele fazia? Isso é murmurar. Esse pastor. Diga: Senhor, unja minha boca. Põe a mão na boca, irmão. Hoje as pessoas falam de pastor sem nenhum pudor. Irmão, eu aprendi uma coisa. Todo mundo que fala de pastor, por mais pecador que ele seja, a ruína é queda. Eu aprendi uma coisa: de pastor cuida só Deus. Todo pregador que foi para a mídia, todo pregador que foi para detonar com o pastor caiu. Davi tentou, só pensou, Deus o puniu. Irmão, você quer falar? Fala. Agora, de uma pessoa que recebeu uma unção específica, é exclusivo, Deus que cuida. Ele só fica na sua que eu cuido. Entendeu? Pastor ladrão, misericórdia. Deus tem um negócio que de pastor, de fulano, ele pessoalmente cuida. Difamadores, aqui está aqui, ó. Sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, cansei. Inventores de males, é os fofoqueiros. Inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, diga misericórdia, sem afeição natural, irreconciliável, que eu acabei de falar, não perdoam, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha, o 32 é terrível. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte quem tudo isso faz, não só quem faz, mas quem consente e não confronta quem faz, é também digno de morte. Senhor, eu preguei no seu nome, evangelizei no seu nome, curei no seu nome, expulsei demônios no seu nome, fiz tudo no seu nome, mas não te conheço, apartai de mim, maldito por fogo eterno. Mas Senhor, 30 anos eu sou pastor dessa igreja, 40 anos, 50 anos sou pastor. Olha a multidão do meu povo que entrou no céu. Eu sei, filho, obrigado. Mas Senhor, então eu não vou entrar, você não. Mas Senhor, então o Senhor me usou todo esse tempo, e daí? Você também me usou.
Diga comigo assim, as duas consequências. Diz, do pecado não perdoado e do pecado perdoado. A consequência do pecado não perdoado é o inferno. A consequência do pecado perdoado é em vida. Eu vou te dar 3 motivos porque que Deus quer que você passe pela consequência do seu pecado. Vai por mim. Você pode pecar, mas você vai sofrer a consequência. Para mostrar a malignidade do pecado, então você tem que sofrer a consequência para mostrar que o que você fez não era certo. Para mostrar que Deus não trata com leviandade o pecado, Deus não é leviano. E terceiro, isso é poderoso, humilhar e santificar o pecador perdoado. Deus já te perdoou, mas Ele quer que você passe por isso para você ver, para passar por um período de santificação e purificação. Lembre-se de Davi, eu posso citar muita história na Bíblia. Lembre-se de Davi. Irmãos, existem 2 síndromes na Bíblia terríveis. A síndrome de Davi e a síndrome de Sansão. Davi, com um pecado apenas ele dormiu e pagou com a família. A síndrome de Sansão, ela é terrível. Sansão pecava, pedia perdão e o poder voltava. Pecava, pedia perdão e a força voltava. Pecava, pedia perdão e a unção, o poder voltava até pagar com a vida. Deus não é leviano. Davi pagou com a família, Sansão com a vida. Tem muita gente com a síndrome de Sansão. Ele peca, pede perdão e as bênçãos voltam, a unção volta, o poder volta, volta a curar, volta a fazer, peca, até pagar com a salvação dele. Irmão, a maior prova que você não é abandonado por Deus é a fome que você tem de estar com Ele. Se você não tem fome de Deus, hoje você pode estar sozinho. Mesmo com dinheiro na conta, mesmo com bom emprego, mesmo com saúde, você pode ter sido abandonado. O meu medo dessa geração é que o Senhor pode estar deixando de lado. Diz não, Senhor. Mas se o Senhor começar a encontrar justos por aí, pessoas com coração sincero, justos homens e mulheres de oração, igrejas sinceras, volte-se para mim, retorne para mim, e eu retornarei para vós. Deus pode ter deixado um homem sozinho, Deus pode ter abandonado um homem, mas se aquele homem se arrepender, se quebrantar como fez o rei Ezequias, Deus volta para ele, porque Deus não resiste um coração quebrantado, contrito. Irmão, Deus não consegue suportar lágrimas. Chorou, Deus fala, não faz isso não. Ele já quer pegar no colo. O problema é que nós somos manipuladores de Deus. Você pede perdão da boca para fora, para dizer que pediu, tudo é você no centro. Mas quantos de nós chegamos até Deus com uma tristeza? Diga a tristeza, segundo Deus. Diz mais alto, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Mas a tristeza do mundo é para a morte. Diz, é para a morte. Eu vou ler para vocês o que o apóstolo São Paulo diz. É muito lindo. Deixa eu pegar no início, minha Bíblia está com a folha colada. O apóstolo São Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus é para arrependimento, e a tristeza do mundo é para a morte. Aqueles que se aproximam de Deus em uma situação abandonada, só tem uma maneira de Deus voltar para ele. Tiago diz, purificai as vossas mãos, pecadores. Jesus disse, eu vim para pregar para que todos se arrependam. Avivamento sem arrependimento não é avivamento. Esses eventos que vocês fazem por aí, eu só vou acreditar em avivamento se eu ver pessoas no chão gemendo, gritando, a ponto de berrar. Meu irmão, o teu choro de arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Pai, o negócio está bom.
Tem duas coisas que você não pode ser insensível: a glória de Deus e ao seu pecado. A maior prova que você pode estar sendo abandonado por Deus é se essa mensagem nem cheira e nem fede para você. A maior prova que Deus ainda insiste com você é que nesse exato momento você está lutando para o pastor parar, para você dobrar o joelho e começar a falar com Deus. Irmãos, eu prego essa mensagem por aí. Tem gente que sai doido para o pastor terminar, para ele chegar em casa, pedir perdão, para ele chorar, para ele se arrepender. Para logo, pastor, eu tenho que mudar hoje a minha vida. Deus chama de louco quem não cuida da sua alma. Deus chama de louco aquela pessoa que não olha para si, que não cuida da sua alma. Louco! Essa noite, o quê? Eu vou ler para você algumas frases que eu escrevi. Deus vai mandando os downloads, eu escrevi e eu vou concluir agora, só com essas frases. Um homem nunca terá um coração puro enquanto continuar equivocado acerca do pecado. Agora, sites evangélicos colocaram essa semana dizendo que não tem nada na Bíblia que diz que masturbação é pecado. Então, fica à vontade. O que o seu coração fala sobre Jesus nessa hora? Você pensa nos 195 açoites do apóstolo Paulo, nos 3 naufrágios. Algumas pessoas riem porque o diabo fez isso que eu estou falando ser engraçado, mas não tem graça. Deus fez o sexo para ser feito a dois, e foi Deus que fez o sexo. Tem igreja aí dizendo que Deus fez o sexo e que Deus fez o homem e o diabo inventou o sexo. Você só vai para o céu se você voltar a fazer sexo com a sua esposa. Isso que eu falei é a mais pura verdade. Se você estiver indeciso quanto à lascívia da masturbação, da pornografia, do pecado sexual, você nunca terá um coração disposto para vencer essa batalha que está sendo travada dentro de si. Primeiro passo para vencer a pornografia, para vencer a impureza, para vencer a sua compulsividade, que é o estupim, para Deus deixar o homem de lado, que Deus tem nojo disso. Quando o cara se masturba, vê o filme pornográfico, quando o cara se envolve na lascividade, o diabo olha para ele e diz: que nojo, que lixo de imagem e semelhança de Deus você é. Isso é imagem e semelhança de Deus? A maior alegria do diabo, gente, não é quando você peca, é depois olhar para a sua cara e ver a sua culpa. A maior arma do diabo não é fazer você pecar, é usar a culpa depois. Atos imorais, por menores que pareça, diante de um cristão verdadeiro, se tornam monstruosos contra um Deus santo. Cristão verdadeiro não suporta um ato imoral, por menor que seja. Um cristão verdadeiro não fica empurrando os limites do pecado para ver até onde vai, mas os evita de todas as formas. Eu amo dizer isso aqui, pode anotar e nunca mais esqueça: tudo está errado, até que Deus endireite as coisas. Hoje é noite de excelência, é o ano que Deus vai endireitar o nosso plumo espiritual. É avivamento! Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Essa frase, eu vou olhar dentro dos seus olhos, realmente eu quero que você anote, eu vou falar devagar. Ela é muito profunda. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir, te prenderá lá por mais tempo do que você quis ficar e custará mais caro do que você poderá pagar. Vou dizer de novo: o pecado te levará mais longe do que você nunca quis ir. Você nunca quis chegar tanto como você chegou. Te prenderá nesse pecado. Você pensou que ia ser rápido, era só uma coisa passageira, mas te prenderá nesse pecado por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E vai custar mais caro do que você nunca pôde pagar. Mude de vida ou mude de Deus. Irmão, o Senhor nunca traria esse irmão aqui. Eu não ia estar aqui hoje para pregar uma mensagem para você se Ele não te amasse.
ou se ele tivesse desistido de você. Isso mostra que Deus ainda está insistindo conosco. Me incluo a todos nós. Se eu fosse você, levantaria: Senhor, obrigado pelo seu amor. O pecado em si mesmo é intoxicante. Ninguém que olha pornografia está andando com Deus. Tira da sua cabeça. Antes de você ter um ano abençoado e pedir um ano abençoado para você e seus filhos, certifique-se que as suas mãos estão limpas perante Deus. Deus não vai despejar dos seus recursos inesgotáveis na vida de uma pessoa que não anda com Ele. Ninguém que olha pornografia, ninguém que está com impureza, lascividade sexual, ninguém que engana, ninguém murmurador, detratador, está andando com Deus. Ô Senhor, por que o Senhor me mandou pregar isso? Essa aqui é tremenda. Quanto mais a pessoa se entrega ao pecado, mais ele exigirá dela. Tem gente que pensa que é o diabo que faz as coisas, né? Olha isso aqui. O diabo pode recorrer aos seus desejos, mas ele não vai criá-los. O diabo recorre àquilo, ao monstro que você cria. O pecado é uma fera que cresce em proporção direta ao quanto é alimentada. A maior mentira do diabo é: quando eu quiser eu paro. Mentira. Quanto mais você tardar o arrependimento, será menos provável que ele aconteça. Ô Pai, ele tem que ser hoje. Não pode ser amanhã. Amanhã será mais difícil. E depois de uma mensagem dessa, talvez seja impossível. Irmão, eu não queria ser um homem sem Deus. Mão do teclado. Eu não me imagino sem o meu papaizinho. Eu não me imagino dobrar o joelho e não conseguir orar porque eu não tenho para quem orar. Eu chamo esse tipo de gente de ateu praticante. Eu não me imagino um pregador que as pessoas dizem que homem de Deus, mas eu sei que lá no fundo eu não sou tão homem de Deus. Como que esses irmãos conseguem ser assim? Cantores, pregadores. Como que você consegue? O pastor olha para você e diz assim: que família linda. Mas você sabe que você não é família, você só é casado. Você não honra sua mulher como família e nem seus filhos como tal. Você não valoriza o leito do matrimônio. Você não respeita a sua cama de casal. Você não sabe o que é família. Você precisa aprender. Por causa de 5 minutos de prazer. 5 minutos nada, porque o prazer do homem é um lixo. É 30 segundos. O cara joga por terra. Olha que coisa linda é ter isso aqui no dedo. Eu estou doido para voltar para casa. Não tem quem me prenderia aqui amanhã. Eu tenho uma mulher maravilhosa, um filho maravilhoso. Vou ter mais 3. A Bíblia mandou crescer e multiplicar, irmão. Hã? Essa piada é boa, né? Mas se todo mundo pensar assim, você tem 3, né? Você não pode falar de jeito nenhum, meu filho. Está precisando de mais um, hein? Tá pouco. 3 está bom. É outra coisa que eu penso que é gostoso. Eu só tenho um filho, está difícil. Você está pensando só em você e não na criança também. Solitária. Como irmãos nós precisamos crescer. Como irmãos nós precisamos ser melhores pais, melhores pastores, melhores maridos, esposas, melhores filhos. Deus está abominando nossas atitudes. Ele tem fé demais.
Esse é um ano de divisor de água para a igreja de Jesus. Nós, pastor Salmo, vou falar uma coisa que veio download. Precisamos de pregadores que preguem para pecadores e profetas que preguem para pregadores. Essa geração está precisando de profeta. Se levante, igreja. Seja profeta na sua casa. Vai à contramão do sistema de como a sua filha quer vestir, de como ela quer andar. Você é profeta lá, assim você não sai de casa. Filha sensual para o mundo. Não estou pregando doutrina, estou pregando moral. Seja profeta. Não aceite ninguém entrar dentro da sua casa falando mal de pastor. Sabe quem caiu, irmão? Não quero saber quem caiu. Eu quero ficar de joelhos. Deus que cuide desses camaradas, desses cães. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu digo todo dia, mantenha-me de joelhos. Eu só quero me manter de joelhos. Eu sei que tem muita gente aqui, eu estou aqui pregando e olhando seus olhos, muita gente em lágrimas. Eu vou te dar 4 minutos. 5, não é porque 4, não vou dar 5. Para eu ver a intensidade das suas lágrimas. Eu estou sentindo um avivamento aqui. Deus escolheu esses 8 dias desse ano para ser avivamento nessa igreja. Só tem essa explicação. Eu não ouvi nenhuma mensagem dos irmãos, mas disseram que todos estão seguindo a mesma linha. Então isso é o Espírito Santo falando, é irrefutável. Eu vim aqui hoje para pregar meia hora, uma mensagem e mais orar. O Espírito Santo falou assim: você faz é o que eu quero, rapaz. Aqueles que veem uma necessidade de excelência e de mudança, ainda há tempo para nós, irmãos. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Aqueles que veem a necessidade de transformação e uma excelência. Você não vai dobrar o joelho na cadeira. Por que não? Eu quero que você saia. A cadeira é uma posição de conforto. Então vamos fazer um ato profético. Você vai sair de uma posição de conforto. Ou você vai pôr o rosto na parede, ou vai dobrar o joelho no corredor, vai fazer mas não na cadeira. Há um mover de avivamento em arrependimento aqui hoje. Você vai sentir tristeza por tudo que você tem ferido, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tirasse uma foto do seu coração agora e jogasse na parede, o que sairia? Se ele tirasse uma foto dos seus pensamentos e jogasse na parede, o que sairia? Deus me disse uma vez: eu sou um Deus triste. Eu perguntei por quê? Ele disse: pense comigo. Ele falou comigo: os pensamentos das pessoas são como gritos a mim. Os pecados deles fedem as minhas narinas. E eu vejo tudo que eles fazem. O que é que eu estou sentindo? Você tem 5 minutos. Eu não vou dizer quem vai fazer. Se você é sensível à voz do Espírito. Pastor, eu não consigo, mas você tem que querer. O que você não pode é não querer. Você vai sair de uma posição de conforto e gastar 5 minutos a sós com Deus em lágrimas, prometendo-lhe mudança. Faça isso. Não é nas cadeiras. Saia da posição de conforto. Ande pela igreja, vai na parede, vai aqui, mas saia da cadeira. Mas não ainda, não chame o pessoal do louvor ainda não, que eles também precisam orar. Eu quero ouvir lágrimas. Vai solando, pode aumentar o volume. Fala: Senhor, não me abandone. Volte para mim, Jesus. Diga: Senhor, eu estou com saudade de Ti.
Diga que você está morrendo de saudade dele. Ainda há tempo para isso. Eu quero ouvir as lágrimas. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Joga, meu irmão, de lado. Joga por terra a religiosidade. É a sua alma que está em jogo aqui. Arrependei-vos, diz o Senhor, volte para mim. Purificai as vossas mãos, pecadores. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se converter, buscar a minha face, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus. Se humilha agora, Ele vai te ouvir. Diga: Senhor, eu odeio esse pecado que me separa de Ti. Mostra para Ele que você odeia o que você está fazendo. É isso que Ele quer ver. Fala para Ele. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber das Tuas fontes, fonte de águas vivas. Ele vai passar lavando, você vai sentir agora. Tu és o rio, Senhor. Se você entra numa água, e se você vai numa água rasa, você vai aonde você quer, se a água é rasa. Mas se você for em águas profundas, é o rio que te leva. Você ainda está no raso. Vai mais fundo, você vai ver o Espírito Santo te levar agora. Deixa o rio te levar. Existe um rio, que flui do Teu. não é para você cantar, é para você falar e chorar. Águas que correm do trono. Chore. O seu choro tem que ser tão escandaloso quanto foi o que você fez e que feriu o Senhor. Por onde Ele passar, Por onde o rio passar, tudo Ele vai. Está vendo o avivamento aqui. O próprio Deus, esse rio está. O vocal da igreja. Nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber Da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Agora você vai ficar em pé, uma nova criatura. E por 2 minutos você vai começar a orar na língua dos anjos. Você vai ser renovado. Fique em pé toda a igreja, somente na língua dos anjos. Quero beber. Quero beber do Teu rio, Senhor. Oh,
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Levante as duas mãos e a igreja cante suave. Existe um rio. existe um rio, Senhor. Ele vai tocar na sua mão agora. Ele vai reavivar você na oração em línguas. Você vai voltar a ter sonhos e visões. Ministérios serão entregues. Toque nele aí agora, igreja. Seja avivado. Águas que curam, que limpam. Olha o rio passando aí, irmão. Seja escandaloso agora para Deus. Por onde o rio passar, Tudo ele vai. tudo vai transformar. Pois leva a vida, oh rabacho calabás. Pois leva Oh, a vida. Ele está aqui nesse lugar, igreja. Cheio Este rio está neste lugar. Cante. Quero beber no teu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Cante o mais alto que você puder. Quero beber. Cante. Quero beber dos teus rios, Oh! Senhor. Oh! Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. tu és a fonte, Senhor. Olha só o que o Espírito Santo está me mandando fazer. Eu quero homem com homem, mulher com mulher, de frente. Escolha uma pessoa que você não tem muita afinidade, e você vai começar a orar junto com esse irmão, alguns minutos. De frente, não é de lado, é de frente. Toda igreja. Isso é uma prática apostólica, uns pelos outros. Mas você não vai orar você vai orar na língua dos anjos, uns pelos outros. Ora em língua por ele agora. Mas pastor, ele não vai ouvir. Você vai se edificar e ele se edificar. Vai lá. Está saindo fogo da boca de irmãos aqui agora. Oh, rabat, chore calabat, chore labas. Recanta lamas, chore labas. Repala, chore calabat, chore canta labas. Repachore canta labas, chore mas. Oh, aviva seu irmão, irmão. Põe fogo nele, põe fogo nele, põe fogo nele, põe fogo nele, põe fogo nele. Fogo, 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 fogo. Fogo! Fogo! Aí, aviva seu irmão aí, ó. Um avivando o outro, um avivando o outro. Incendeia esse lugar, irmão. Tem tocha de fogo nesse lugar. Tem tocha de fogo nesse lugar. Oh! Oh! Cheio! Cheio! Cheio, 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 cheio. Isso, 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 isso. Isso, isso, enche esse lugar, Senhor. Encha, encha, encha. Aleluia, aleluia. Oh, Rabás. Agora você vai abraçar esse irmão e chorar com ele. Chore com essa pessoa.
se controla, irmão. Ei! Ei! Aleluia! Por um minuto agora começa a aplaudir e glorificar. Aplausos e glorificação. 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Aleluia! Aplaude e glorifica o Senhor, igreja. A igreja do Deus vivo, aplaude e glorifica o Senhor bem forte. Bem forte. Oh! Oh! Aleluia! Eu quero que você aplaude e ore na língua dos anjos bem forte. O Senhor está trazendo um avivamento na sua vida. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.